Nós começamos em uma terra distante, onde o rei inglês repousa em seu leito de morte, cercado por seus subordinados que têm rostos sombrios enquanto choram. Ele implora a eles para não ficarem tristes, pois como ele poderia descansar em paz se a última coisa que ele vê são tais rostos? Eles imploram ao rei para não morrer ainda, porque seu povo ainda precisa dele. O monarca se rendeu ao seu destino e fecha os olhos, levando os outros à próxima geração, pouco antes de ele dar seu último suspiro. Inglês é visitado pela deusa Alicia pela última vez, momentos antes de sua última respiração. Ela agradece a ele por todo o seu trabalho árduo até sua morte e o elogia pela maneira como ele serviu ao povo. O rei reconhece que foi por causa da bênção que ela concedeu a ele anos atrás que tornou possível para ele construir o reino durante seu reinado. Ele derrotou inúmeros demônios e deuses malignos e passou a ser conhecido como o rei-herói por causa de seu coração honroso. A deusa quer recompensá-lo por seu sacrifício e grandes realizações. O rei acredita que não é digno, mas ela sente diferente e promete conceder-lhe qualquer desejo dentro de sua capacidade. Inglês pensa por um momento e deseja renascer novamente. Toda a sua vida foi dedicada unicamente a este país e seu povo. Ele não tem arrependimentos, mas quer ver o quão poderoso ele seria se dedicasse toda a sua vida a dominar a lâmina. Alicia promete conceder seu desejo, e enquanto a cena começa a brilhar, a vida do rei finalmente termina. Ela espera vê-lo novamente renascido no futuro distante. O rei acorda reencarnado como um bebê. O pai, Luke, pega seu filho para brincar, mas a mãe, Serena, se preocupa que a criança fique assustada nessa nova vida. Seu nome também é inglês, para sua confusão. No entanto, há uma grande diferença. Ele reencarnou como uma mulher, o que ela confirma ao olhar no espelho. O olhar de apreensão se espalha pelo rosto do bebê enquanto ela chora. Mais tarde, Inglês dorme enquanto Serena observa antes de sair do quarto. Ela acorda e percebe que o corpo é muito pequeno para empunhar uma espada como em sua vida anterior, mas sua mente ainda mantém todas as memórias. Inglês confirma que as bênçãos da deusa se mantiveram. Ela pode sentir a presença do éter dentro do corpo. Neste mundo, o éter é a origem de todas as coisas, então essa energia permeia tudo. A habilidade de manipulá-la é igual a ser capaz de dobrar o mundo à vontade. É o poder dos deuses. Em sua vida anterior, ela apenas aprendeu o uso básico do éter, mas neste corpo, ela pode até usá-lo para flutuar. No entanto, ela está um pouco preocupada por não sentir a presença real da deusa. Sua pequena demonstração é interrompida quando um guarda soa um alerta de que uma besta mágica apareceu na cidade, então todos devem se abrigar no castelo. Sua mãe entra correndo no quarto para evacuar a filha, apenas para encontrá-la flutuando, mas Inglês cai de volta ao chão rápido o suficiente para fazer sua mãe duvidar do que viu. A confusão a distrai, e Serena conforta a criança, garantindo-lhe que Luke e os outros irão se encarregar da besta mágica em pouco tempo. Inglês tem um olhar de excitação ao ouvir o nome da criatura que atacou. Ela espera que seja extremamente feroz e valha a pena derrotar. Enquanto isso, sua mãe corre freneticamente com o bebê no colo em direção ao castelo, conforme ordenado. Ao chegar, eles são recebidos por sua irmã mais velha, que os leva para dentro, onde estão Rafael e Rafinha. Eles olham pela janela e Inglês avista as bestas do Magizide à distância. 3 delas invadiram a cidade e a cor de suas pedras preciosas varia de acordo com o indivíduo. Inglês se pergunta se aonde o mana condensado é mantido, enquanto observa o monstro intensamente. Ela fica feliz por o mundo ter se tornado perigoso, o que é conveniente para ela. Ela chora de frustração por não poder testar suas habilidades ainda, mas sua mãe acha que ela está assustada com as bestas mágicas, já que é a primeira vez que ela as vê. Rafael também expressa sua frustração enquanto assiste os outros cavaleiros lutarem, pois ele já recebeu um runa. As runas são necessárias para manusear as armas usadas na luta contra as bestas do Magizide. Cada cavaleiro a tem gravada em seus corpos. Inglês nota que nada da espada existia em sua vida anterior, assim como a mão de sua mãe também brilha. A mãe de Rafael o alerta de que sua runa é de uma classe especial, o que significa que ele é o escolhido, pois ela é dada apenas àqueles que podem apoiar a esperança das pessoas do mundo. Isso significa que eles não podem se dar ao luxo de perdê-lo. Ela o alerta de que, se algo acontecer, ele deve abandonar todos e se salvar. De maneira irônica, uma das bestas do Magizide invade a sala bem na hora certa e derruba a irmã mais velha e sua criança no chão. O rugido da besta congela Rafael de medo. Serena entrega os bebês a ele e ordena que ele escape enquanto ela distrai o monstro. Rafael implora a tia que pare, pois a espada que ela empunha não causará nenhum dano. Ela avança em direção à besta, e Inglês nota que sua mãe tem uma habilidade decente com a espada, enquanto ela entra em choque com a criatura. Rafael decide construir uma parede de móveis ao redor das crianças antes de ajudar a tia a lutar contra o monstro. Ele faz um bom ponto ao dizer que, se ele não puder salvar as pessoas na sua frente, como poderá salvar os outros? Inglês está impressionada com sua convicção. O garoto luta bem, mas um ataque da besta os derruba ambos inconscientes, enquanto o monstro se aproxima para acabar com eles. Inglês se arrasta para fora da cadeira em direção à criatura e enfrenta a besta de frente, começando a liberar seu éter, sentindo que seria uma pena que seu primo morresse neste lugar dada sua bravura. Embora ela já tenha decidido viver essa vida para si mesma, ela vai ajudar com a intenção de não se tornar
tornar uma heroína. A besta ruge para ela a queima-roupa, mas o bebê não recua nem um centímetro. Em vez disso, ela concentra éter e o dispara contra a criatura, que a desintegra com um único golpe. Um buraco gigante fica na parede após o ataque, mas ninguém saberá que ela foi a causa, já que o local já estava bagunçado. Desconhecido para ela, Rafael não perdeu completamente a consciência e testemunhou tudo o que aconteceu. Ele expressa seu alívio por estarem seguros antes de finalmente desmaiar. Ela observa esperando que, quando ele acordar, ele pense que foi apenas um sonho ou uma ilusão. Pouco depois, Inglis começa a sentir sonolência também, porque gastou muita energia para um corpo tão pequeno. Ela acorda com seus pais discutindo o incidente, e Rafael recebeu o crédito por salvá-los. Felizmente, a cidade não foi gravemente danificada durante o ataque. Luke sente que precisam melhorar a defesa da cidade caso ocorra outro ataque. Inglis ouve seu pai apontando que um monstro mais poderoso chamado Prismero também ronda por aí e é capaz de destruir um país inteiro sozinho. Isso deixa o bebê empolgado, e enquanto ela cochila novamente, ela promete seguir os passos de Hulk e derrotar o Prismero um dia. Alguns anos se passaram desde esse incidente, e Inglis agora tem 5 anos. Ela admira o quanto ela parece fofa no espelho e tem certeza de que crescerá para ser uma mulher bonita no futuro. Sua tia entra no quarto e comenta o quanto ela gosta de espelhos. O comentário a deixa um pouco envergonhada. Serena acrescenta que, embora ela seja inteligente e obediente, olhar para si mesma no espelho é o seu único problema. Rufinia, que também tem 5 anos, chama por ela, e Inglis corre até eles e pede desculpas à tia por tê-la feito testemunhar um espetáculo tão embaraçoso. Ela fica mais impressionada com o quão refinado é o discurso dela para a idade, o que deixa Rafinha um pouco irritada. As duas meninas saem para treinar do lado de fora, enquanto os cavaleiros trabalham duro em suas técnicas. Rafinha luta para segurar a espada de madeira e cai ao tentar balançá-la. Inglis corre para ver se ela está bem e tenta encorajá-la a continuar, assim como o resto dos cavaleiros. Enquanto isso, um adolescente Rafael está impressionando com sua esgrima. Ele é esperado para ser o próximo senhor feudal, pois seu talento é excepcional. O jovem mestre desarma facilmente seu parceiro de treino. O único cavaleiro que ainda pode derrotá-lo é o Capitão Luke. Inglis assiste, esperando lutar contra ele um dia. O treinamento é interrompido quando o Sr. Rambash chega com seus mercadores, que se juntarão a eles para um treino. Inglis está confusa sobre por que mercadores quereriam treinar com cavaleiros, então Rafinha explica que eles frequentemente são atacados por bestas mágicas, então às vezes treinam com os cavaleiros para aprimorar suas habilidades. Ela expressa ciúmes pelo fato de eles serem atacados, mas rapidamente volta ao normal quando percebe que o que disse é um pouco estranho. O mercador apresenta seu filho, Ravul, ao capitão. Ele se apresenta educadamente a todos e troca gentilezas até mesmo com Rafael, já que tem idade semelhante. No entanto, assim que o treino começa, ele surpreende a todos ao vencer 10 pessoas seguidas. Os cavaleiros estavam reclamando no começo, mas a maré virou quando Ravul se juntou. O filho do mercador mostra sua verdadeira personalidade ao começar a insultar arrogantemente os cavaleiros por sua movimentação lenta. Ele sugere que talvez eles tenham ficado preguiçosos porque a cidade não foi atacada por bestas do Magizid por algum tempo. O Sr. Rambash concorda com seu filho, afirmando que eles constantemente encontram monstros em todos os lugares para onde vão, então afiaram suas habilidades por meio de combates reais. Alguns cavaleiros notam que Ravul tem uma maneira estranha de manter sua distância. No entanto, Inglis percebe imediatamente o que ele está fazendo para ganhar vantagem. Parece que Ravul está usando magia. Isso é alcançado ao acessar a subligação do éter humana. Manipulando-o, é possível criar fenômenos sobrenaturais. Nesse caso, Ravul está usando magia de restrição para limitar o movimento de seus oponentes em seu campo de visão. Isso diminui a velocidade deles, dando a ilusão de que ele é melhor do que realmente é. Inglis fica surpresa por ninguém ter notado isso e conclui que as pessoas desta era deixaram para trás seu conhecimento e o sentido mágico durante esse intervalo. Mais cavaleiros caem diante da lâmina de Ró. Ele desarma a lâmina de prática da mão de alguém e ela voa em direção a Rafinha, que não consegue reagir. No entanto, Inglis entra em ação e a pega com estilo antes que atinja Rafinha. Rafael corre para garantir que as garotas estejam bem e agradece a ela por salvar sua irmã mais nova. Ró interrompe com suas bravatas sobre o quão fracos eles são. Rafael decide defender a honra dos cavaleiros e se coloca para lutar contra o filho do mercador. Ró está feliz por poder testar suas habilidades contra um futuro cavaleiro sagrado e alega querer uma luta justa. No entanto, Inglis lhe dá o olhar ao porquê você está mentindo antes de seu primo entrar na arena. Ela o aconselha a desviar o olhar do oponente o máximo possível. Ele acha o conselho estranho, mas depois de uma explicação indireta dela, ele aceita. Rafael rapidamente ganha a vantagem, pois a magia de Ró não está tendo impacto nele devido às dicas de Inglis. Ele avança para dar o golpe final, mas, por estar olhando para baixo, não vê a parede e colide com ela. Isso dá a Raul a chance de encerrar com um golpe em suas costas. O capitão dá a vitória ao trapaceiro. Nesse ponto, Inglis já teve o suficiente, então ela se levanta para vingar todos eles, pedindo educadamente a Raul para encerrar a sessão com um pouco de prática. No entanto, ele a despreza por ser uma garotinha e
e a manda brincar com bonecas. Ela encurta a distância entre os dois e ameaça expor sua magia para todos se ele não concordar. Seu pai tenta dissuadi-la de prosseguir, mas ela o chantageia para permitir que ela participe. Os dois se preparam para lutar, e Rafael tenta usar sua magia contra ela, mas ela dispersa com éter assim que assume uma postura de esgrima. Eles sabem que ela está levando a sério. A garota mantém os olhos fechados enquanto facilmente desvia todos os ataques de Ro com tanta graça e maestria que até mesmo seu pai fica chocado. Ela põe fim à aula magistral com um desvio e atinge suas costas. Os cavaleiros começam a torcer, maravilhados com o que acabaram de testemunhar, enquanto Ro permanece no chão, derrotado. Mais tarde, todos se reúnem para ir o batismo de Rafinha. A menininha coloca a mão na caixa e fica animada com a sensação quente e cócegas. Sua mãe pede a ela para ficar quieta durante o ritual. O batismo é um ritual para receber uma runa e se tornar um cavaleiro. Essas runas são classificadas em classes especiais, altas, médias e baixas. Quanto mais forte a runa que alguém possui, mais forte o artefato que pode controlar. O padre pede que ela retire a mão para que possam ver os resultados, e ela o faz, revelando uma runa de classe alta para a alegria de seus pais. Ela corre para o primo empolgada com o resultado. Inglês comenta sobre como ela se tornará uma grande cavaleira. Em seguida, Inglês dá um passo à frente para determinar seu destino antes de subir. Rafael expressa sua previsão de que ela receberá uma runa de classe alta ou especial, mas ela não quer isso. Sua mãe observa preocupada, e um flashback mostra que antes da cerimônia, ela confessou suas esperanças de que Inglês recebesse uma runa de classe mais baixa, porque uma runa especial a obrigaria a viver e morrer pelos outros. A menina expressou o mesmo sentimento que sua mãe, já que em sua vida anterior ela serviu ao povo como rei. Sua mãe ficou feliz ao ouvir que ela não quer poder que ditasse sua vida. Voltando ao presente, ela coloca a mão na caixa e finalmente entende como funciona. Ela é feita para imprimir o fluxo de maná em uma runa. As pessoas desta era não possuem o senso de manipular o maná porque esqueceram a técnica de como fazê-lo inatamente. O maná impresso permite que eles infundam o maná em um artefato e o manipulem. O padre a instrui a remover a mão e para choque de todos, ela está sem runa. Rafael acredita que há algo errado, mas internamente Inglês sabe que esse é o resultado natural. Como uma cavaleira divina, ela não está revestida de maná, mas repeliu a habilidade de imprimir o fluxo de maná. Seu pai afirma que sem uma runa ela nunca poderá ser uma cavaleira. Ela se desculpa com o pai por decepcioná-lo, mas ele não está bravo de jeito nenhum. Ela os tranquiliza dizendo que há muitas coisas que ela pode fazer mesmo sem uma runa. Ela decide apoiar Rafinha para se tornar uma grande cavaleira como sua escudeira, e seu pai está perfeitamente bem com isso. Internamente, ela está feliz com esse arranjo, pois lhe dá a chance de aprimorar suas habilidades na linha de frente sem se preocupar com promoções. Anos se passaram desde esse incidente. Uma noite, o fluxo de prisma cai sobre o reino. Embora isso não afete os humanos, a exposição a essa chuva colorida como o arco-íris pode transformar as plantas e animais em bestas do Magizite que o atacarão, mas entre elas está a criatura poderosa chamada Prismer, também conhecida como o Rei do Arco-Íris. É a besta do Magizite mais forte, capaz de destruir um país por si só. A Inglês mais velha reclama com Rafinha por ter se metido em encrenca ao participar da exterminação de uma besta do Magizite, mas a pior parte é que ela só teve que lutar contra monstros fracos. Ela estava esperando enfrentar um Prismer. Rafinha informa que um não aparece há 2 ou 3 décadas, mas boatos espalham que um apareceu recentemente em um país vizinho, o que a deixa empolgada. A partir da conversa, é sugerido que Rafinha sabe do segredo de Inglês. No dia seguinte, a chuva parou e as duas observam a área do topo do castelo, onde veem a ilha flutuante. É o lar daqueles conhecidos como Iglanders, os produtores dos artefatos e caixas usadas para determinar a classe da runa, o que permite que as pessoas em terra se defendam das bestas. Em troca, eles fornecem colheitas e materiais em grande quantidade. Inglês olha para a ilha, pois ela não existia em sua vida anterior. Ela não consegue encontrar registros do reino que governou no passado. Rufinia explica que dizem que se alguém fizer um desejo quando vê a ilha, ele será realizado, embora seja uma superstição. Ela faz Inglês se juntar a ela e elas fazem um desejo. Rufinia deseja que seu irmão mais velho, um cavaleiro sagrado na capital, fique saudável, enquanto Inglês deseja lutar contra oponentes fortes. Naquela noite, as duas se vestem para um jantar elegante, onde um inspetor real estará presente. Eles aparecem a cada 2 ou 3 anos para verificar as coisas, mas desta vez ele está acompanhado por um Iglander de seu país. A família real e as classes nobres ainda funcionam como governantes, mas Inglês suspeita que os Iglanders queiram se livrar deles e governar diretamente. Quando entram na sala principal, todos os admiram por sua beleza, mas Inglês se sente desconfortável com a atenção. O pai de Rafinha as apresenta a Leon, um dos camaradas de Rafael dos Cavaleiros Reais, que comenta sobre como Rafael fala muito sobre sua irmãzinha e como é um prazer finalmente conhecê-la. As garotas ficam impressionadas com o título dele, pois ele mostra sua runa de classe especial. O rapaz também as informa que Rafael deveria assumir esse trabalho como uma maneira de visitar a casa, mas está ocupado demais. Elas também são apresentadas ao Sr. Shinei, o inspetor, que está feliz em conhecê-las. O enviado dos Iglanders também aparece
aparece e para choque delas, ele desempenha esse papel. Inglês está confusa sobre como ele se tornou um Iglander, já que é necessário nascer nessa classe. Ele mostra a marca como prova de que ele realmente é um. Seu inimigo explica que alguém pode obter cidadania se contribuir de maneira significativa para os Iglanders, e em outras palavras, ele comprou. Pro revela como deu quase todos os seus ganhos comerciais para os Iglanders, com a ajuda de suas conexões, alcançou seu objetivo. É revelado que um Iglander possui mais poder do que qualquer nobre que habita em terra firme, então valeu totalmente a pena. Inglês não está interessada, mas Raul nota o quanto ela se desenvolveu bem. Leon percebe que a tensão está aumentando, então ele interrompe alertando as garotas que ele tem alguém que quer que elas conheçam. Todos os cavaleiros sagrados têm um companheiro confiável, que é o artefato supremo chamado Iluminus, e todas as garotas os admiram. Seu plano funciona, pois elas ficam empolgadas para conhecê-la, então eles o seguem enquanto Ro sorri com desdém ao vê-las indo para a reunião. Leon revela que todos os Iglanders acreditam ser superiores aos que vivem em terra, pois sem eles concederem artefatos, os terrestres não podem se proteger das bestas. Essencialmente, eles controlam se eles vivem ou morrem, então Leon aconselha elas apenas a sorrir e concordar quando estiverem perto deles. Ele até admite ser um bajulador total na presença deles. Rufinia fica um pouco desapontada ao ouvir isso, já que os cavaleiros sagrados deveriam ser o símbolo de esperança para o povo. Se eles foram subjugados a esse ponto, então as pessoas não têm esperança. Leon compreende seus sentimentos e pede desculpas pela piada de mau gosto, pois estava fora de tom. Ela também pede desculpas por sua reação exagerada e por falar fora de hora. Ele elogia o coração forte dela, assim como o de seus irmãos. Nesse ponto, eles estão no jardim, e ele chama a atenção delas para o Iluminus, que pode se transformar em artefatos usáveis por aqueles com runas de classe especial. Eles também são conhecidos por serem os únicos que podem lutar contra o Prismer. Leon comenta sobre a expressão sombria de Eris e sugere que ela vá para dentro se divertir, mas ela o ignora enquanto pede que ele a deixe sozinha. Seus olhos mostram choque quando ele revela que a irmã mais nova de Rafael e a prima querem conhecê-la. A introdução de Rafinha é interrompida por um tapa de Eris, que acerta o rosto de Leon. Ela o repreende por trazê-las ali, mas pede desculpas às garotas antes de sair. Elas se sentem como se tivessem ofendido Eris, mas Leon esfrega o rosto ao garantir que elas não fizeram nada de errado. Ele muda de assunto, oferecendo-se para contar o que Rafael tem feito. Um grito repentino do salão de baile interrompe-os, e eles correm para dentro para encontrar uma pessoa-pássaro. O pai de Rafinha diz a elas que a pessoa caída no chão é o Sr. Shinney, que foi morto por Raul por sua insolência. Uma guarda feminina está sentada no chão, perturbada, culpando-se pelo que aconteceu. Ela explica que Ro ordenou que ela fosse ao quarto dele mais tarde à noite, mas ela estava relutante. Shinney interveio entre eles, e o mercador o transformou em uma bola de fogo com sua magia. Apenas Inglês foi capaz de reconhecer isso, suspeitando que provavelmente foi dado a ele pelos Iglanders. Ro ordena que escondam a verdade, dizendo a todos que o inspetor real ficou doente e morreu repentinamente. Mesmo com seu status, as pessoas terão que aceitar a história. Leon reconhece que até mesmo o rei do país não pode dizer uma palavra contra os Iglanders. Ro ameaça Rafinha, alertando-a que, se ela fizer um alvoroço sobre o que aconteceu, ele dirá ao rei que ela assassinou o inspetor real. Ro comanda o duque a fazer com que a noite cumpra seu desejo. Inglês confronta o novo Iglander sobre sua demonstração doentia de poder e o quanto ela está enojada por ter testemunhado aquilo. Ela se coloca à frente, sabendo que ele virá atrás dela de qualquer maneira, já que ele a odeia. Ela faz com que ele prometa que deixará Rafinha e a cavaleira feminina em paz. Ele a informa para ir até a mansão onde ele está hospedado depois do baile. Ela segue para a mansão, esperando que Raul tenha ficado mais forte desde a última vez que lutaram. Ela é interrompida por Eris, que a aconselha a fugir. Sentindo-se obrigada a ajudar por ser prima de Rafael, Inglês aprecia a preocupação, mas, com a imprevisibilidade de Raul, ninguém sabe o que ele fará se ela não for. Eris promete lidar com as consequências da melhor maneira possível, mas Inglês não está convencida. Eris tenta intimidá-la desembainhando a espada e ameaça atacar se ela der mais um passo. O Iluminus fica surpreso ao vê-la rindo de empolgação, e Inglês agradece a oportunidade. Essa é a chance perfeita para testar suas habilidades atuais. A Ares está confusa, pois não esperava que ela aceitasse o desafio, mas ela avança, pretendendo assustá-la. Aimless facilmente pega o ataque dela e a joga. O Iluminus continua a atacar, mas Inglês bloqueia com um sorriso no rosto, porque ela gosta de lutar contra pessoas fortes. A Ares fica chocada ao ver que ela consegue lidar com o ataque sem uma runa ou artefato. Ela fica séria por um momento e quebra a espada de Inglês. O Iluminus balança e a atinge, mas ela simplesmente adora a emoção da batalha. A era para saber se ela está bem, mas Inglês está mais interessada em saber se ela pode sentir mana. Uma vez confirmado, ela decide mostrar que pode converter o éter que cerca seu corpo em mana. A Ares fica chocada, pois pessoas sem runas não deveriam ser capazes de usar mana. Vendo seu poder, o Iluminus reconhece que ela não precisava de sua ajuda, então ela decide deixá-la ir. Isso irrita Inglês, porque ela queria lutar contra ela, então ela implora para que continuem. Sua interação é interrompida quando Eris é atingida por um ataque elétrico
cerco de Leon. O Cavaleiro Sagrado avança, para a confusão de Inglis. As coisas continuam, com Eris tentando confirmar se Leon pretende traí-los. Enquanto se recupera de seu ataque repentino, ele responde à pergunta, confirmando a suspeita deles. Inglis se pergunta se ele planeja impedi-los de machucar Hal como uma maneira de ganhar o favor dos Islanders, mas ele rejeita essa ideia, lembrando que ele é um cavaleiro sagrado, pronto para sacrificar sua vida pelo povo de sua nação. Ele aponta o assassinato injusto do inspetor real que Hal cometeu no baile, o que não teve nenhuma consequência. Os Islanders têm a mais alta autoridade quando descem à superfície. Leon sente que um cavaleiro sagrado deve proteger o povo, mas infelizmente tudo o que podem fazer é ficar de lado e assistir seus opressores cometerem esses crimes horrendos. Aerys observa que, sem a ajuda dos Islanders, os habitantes da superfície não podem se proteger das bestas de Magizite, então eles têm que aceitar a realidade da situação. Leon não gosta da ideia de que nem os Islanders nem as bestas prejudiquem pessoas inocentes. Portanto, ele decidiu se juntar à Brigada Sangrenta da Corrente Sanguínea. Eris explica que eles são uma organização guerrilheira anti-Islander que fez os Islanders destruírem cidades inteiras como punição por suas atividades e outras autoridades os veem como um grupo que apenas espalha caos. Leon revela que o verdadeiro objetivo da Brigada Sangrenta da Corrente Sanguínea é arrastar os Islanders para a Terra e roubar sua tecnologia para que possam disseminá-la entre as pessoas que vivem na superfície. Isso manterá todos seguros das bestas de Magizite sem a necessidade de seus opressores. As ações de Hal no baile o levaram à brigada, e Aerys tenta dissuadi-lo, pois eles não têm muitas chances de vencer. Ele reconhece esse fato, é por isso que ele quer levar Eris com ele. Com seus poderes como Iluminus, que são os artefatos supremos, os rebeldes podem conduzir algumas pesquisas sobre ela, o que poderia levar a uma maneira de criar artefatos sem a ajuda dos Islanders. Eris rejeita a oferta e se prepara para lutar. Ele tenta recrutar Inglis, mas ela também recusa a oferta, não porque ela queira manter as coisas como estão, mas porque se ela se recusar a se juntar a Leon, talvez tenha uma chance de lutar contra ele. Os dois a olham como uma maníaca faminta por batalhas. Inglis entende os pontos que Leon está fazendo, mas ela parou de associar poder à justiça, já que viveu uma vida inteira fazendo isso. A garota assume sua postura, pronta para se defender do Cavaleiro Sagrado. Leon admite que ela é forte, o que ele baseia no que testemunhou em sua última luta. Então, mesmo sendo uma criança, ele não tem intenção de pegar leve com ela. Ele carrega sua manopla com eletricidade e bate os punhos juntos, criando bestas de relâmpagos que ele comanda. Aerys avisa Inglis para ter cuidado com o artefato de alto nível, mas nesse ponto ela já analisou o número deles e a melhor forma de abordá-los. Leon ordena que duas de suas bestas o sigam enquanto permite que o resto se envolva com Inglis. Ela olha para o lado e percebe que Aerys está ferida e entende o plano do Cavaleiro Sagrado de atrasá-la, o que permitiria que ele levasse o Iluminus embora. As bestas avançam para ela, então ela se prepara para atacá-las diretamente, mas um ataque à distância de Aerys destrói o ataque dele antes de atacar diretamente as bestas. Ela alerta Inglis que, se as criaturas de relâmpagos forem atingidas com um ataque forte, elas explodirão, então ela deve ter cuidado. Leon chama a atenção do Iluminus de volta para ele quando decide se aproximar pessoalmente com seu ataque. Inglis percebe que ela está lutando e quer correr para ajudá-la, então ela começa a se revestir com éter de alta concentração antes de atacar diretamente uma das bestas de relâmpagos. Isso causa uma enorme explosão que surpreende as outras duas. Elas observam esperando que ela tenha sofrido muitos danos, mas à medida que a poeira baixa, ela está lá de pé e ileso. Inglis alerta a herdeira enquanto luta contra eles que ela descobriu que se alguém não pode desviar da explosão de perto, então só precisa aumentar sua defesa a ponto de as explosões não machucarem. Uma irritada herdeira diz a ela que estava a aconselhando a atacar à distância. Inglis explica que as explosões são absorvidas pela sua casca de éter. Com todas as bestas destruídas, ela se junta a Aerys para enfrentar Leon. O Cavaleiro Sagrado reconhece sua força, colocando-a no mesmo nível de um Prismer, que são as bestas mágicas mais fortes conhecidas pelos homens. No entanto, ele percebe que ela não pode usar a casca de éter por muito tempo. Ele elogia sua agudeza e até comenta que em sua vida anterior ele teria sido um dos seus homens mais confiáveis. Leon se prepara para ativar seu poder, mas ela o intercepta, então ele tenta aumentar a distância entre eles para ter tempo de liberar suas bestas. No entanto, Inglis logo o alcança e o para novamente. Ela até consegue desferir um chute devastador em sua barriga. Ao mesmo tempo, Refinia de repente pula através da mansão gritando para Inglis, causando confusão. Logo depois, ela é seguida por uma enorme besta de Magizite que tenta esmagá-la. Inglis se apressa para salvá-la, embora tenha prometido não ser heroína nesta vida. Refinia é alguém que ela prometeu sempre proteger. Ela chega a tempo e empurra a criatura de Magizite com um soco. Rafin agradece pelo salvamento, mas Inglis está mais interessada em saber o que ela está fazendo ali. Rafin explica que veio para apoiá-la contra Ro. No entanto, quando ela entrou na mansão, ele começou a gritar de dor antes de se transformar na besta atrás dele. Inglis fica surpresa com essa revelação, mas é confirmada quando a besta começa a chamar pelo nome dela. No entanto, ela se pergunta como ele se transformou nisso, porque nunca houve um caso de
humanos se transformando em criaturas de Magizite. Leon interrompe e conta a verdade. Então ele o drogou com uma substância chamada pó de prisma, que é uma droga feita a partir do Primflow condensado. Foi criada e dada a ele pela Brigada Sangrenta da Corrente Sanguínea. É inofensiva para as pessoas da superfície, mas se usada em um Iglander, os transforma naquilo que vem à sua frente. Ele também os alerta que não há maneira de curá-lo. Leon decide fazer uma retirada estratégica por enquanto, já que as senhoras vão estar ocupadas. Mesmo que ela não goste de Raul, é triste vê-lo nessa condição. Então ela decide encerrar isso em um único golpe. No entanto, se ela usasse esse ataque, não apenas apagaria a mansão, mas também uma grande parte da cidade. Inglês evita o ataque da criatura e pranchas de mola foram oferecidas para obter uma visão melhor da área e, ao avistar uma solução, assim que ela aterrissa, seu tio e o pai de Rafinha chegam à cena com seus homens. Os cavaleiros se preparam para enfrentar a besta, mas Inglês implora para que eles esperem, pois a herdeira irá ajudar. Ela agarra pela mão e arrasta Iluminous em direção a Raul, onde realizam um poderoso chute que lança o monstro para fora das muralhas da cidade. Todos estão impressionados com o feito que acabaram de realizar. Inglês tenta dar todo o crédito a Eris. Com a besta agora em terra de ninguém, as mulheres se dirigem à muralha externa para enfrentá-la. Rafinha informa a Ares de que Inglês não quer que as pessoas conheçam sua verdadeira força, apesar dela ser menor, pois isso causaria caos. Mas, na realidade, ela simplesmente não quer mais responsabilidades. Sua conversa é interrompida quando o monstro começa a se mover novamente. Antes de enfrentá-lo, Ares confirma que a besta diante delas não é tão forte quanto um Prismer. Ela compara a diferença de força a um adulto e uma criança. Inglês desce e ataca o monstro com seu golpe de éter. A enorme onda de energia incinera o alvo e tudo atrás dele por uma longa distância. Ares observa perplexa, mas a garota cai exausta no chão, embora ela tenha aproveitado aquela luta. No rescaldo, Ares informa a todos sobre a traição de Leon e promete às meninas que se certificará de que ninguém as culpe. Inglês implora para que ela fique com o crédito também por derrotar a besta Magizite. Ela concorda, mas com a condição de que a dívida seja paga algum dia, o que Inglês aceita antes de Ares partir. As primas querem saber por que ela estava tão chateada quando se conheceram pela primeira vez, mas ela prefere não deixá-las saber, embora esteja certa de que elas descobrirão um dia. Alguns anos se passaram desde aquele incidente, e agora, com 15 anos, Inglês e Rafinha praticam juntas. Isso também é um marco importante, pois ambas estão se preparando para partir para a capital, onde se inscreverão na Academia de Cavaleiros. Os pais se reúnem nos portões da cidade para se despedirem de suas filhas. O pai de Rafinha puxa Inglês para o lado para implorar para que ela mantenha os rapazes afastados de sua filha. Rafinha está indo lá para treinar como cavaleira, e Inglês para ser sua escudeira. Os pais choram enquanto partem em sua jornada de um mês para a capital, parando na cidade de Nova para comer à medida que eles comem. Chamam a atenção para o fato de que o governante da cidade é um Iglander. A dona do restaurante explica que o novo governante assumiu o controle no último ano e ela confirma que eles não fizeram nada terrível. Ela acredita mais bem que a vida melhorou desde a chegada deles, e todas as pessoas da cidade estão felizes. As garotas estão curtindo sua jornada até agora, mas perceberam que estão comendo demais. Inglês aponta que talvez precisem reduzir um pouco, ou vão ficar sem dinheiro antes de chegarem ao destino. Mas Rafinha fica surpresa, pois eles estão na estrada há apenas 10 dias. A dona sugere que elas deveriam ir ajudar no castelo para ganhar algum dinheiro extra. O governante está contratando cavaleiros e mercenários para ajudar com alguns ataques de bestas mágicas, e as garotas parecem cavaleiros. Elas se dirigem ao castelo e passam facilmente no exame de contratação. Naquela noite, decidem tomar um banho relaxante antes da missão começar, mas Inglês percebeu que o fluxo de mana é estranho no castelo, e parece que pequenas quantidades de mana estão sendo drenadas debaixo de todos os pés. Rafinha interrompe seus pensamentos oferecendo-se para lavar suas costas. Pouco depois, o governante se junta a elas. A Iglander se apresenta como Selin e elas pedem desculpas achando que estão usando o banho do governante, mas ela assegura que está tudo bem. Ela ouviu falar da grande runa de Rafinha e queria conhecê-la. Algumas crianças se juntam a eles, querendo lavar com o governante enquanto brincam. Selin revela que eles são órfãos que ela adotou, porque não podia deixá-los nas ruas. Isso impressiona as garotas, e elas a elogiam. Inglês aponta o estranho fluxo de mana na cidade, mas o governante não percebe o que ela está dizendo. Internamente, Inglês espera que ela possa lutar contra quem é capaz de fazer tal coisa. Selin está interessada em saber quanto tempo elas pretendem ficar. Rafinha logo informa sobre a jornada delas para a capital, para se matricularem na Academia de Cavaleiros. O governante pede a ajuda delas para lidar com o assunto, e as garotas ficam felizes em ajudar. Ela as adverte que talvez tenham que lutar contra pessoas e não bestas mágicas. Mais tarde, partem como um grupo. Enquanto prosseguem, Selin explica que os cavaleiros que serviram sob o governo anterior eram um grupo malvado. Ela os demitiu quando se tornou governante, porque a violência deles contra o povo da cidade se tornou um problema. Selin suspeita que eles estão planejando algo com base em seus movimentos, até mesmo seus batedores foram atacados por eles. O grupo do governante chega ao esconderijo dos cavaleiros rebeldes, mas logo eles
eles são cercados por eles. O ex-comandante dos cavaleiros, Hawker, sai para recebê-los. Rafinha tenta acabar com a luta usando sua grande artefato, mas seu ataque é bloqueado por Sistia. Inglês imediatamente percebe que ela é uma Irule Menus só de olhar para ela e sorri animadamente enquanto aguarda para se envolver. Inglês está empolgada para enfrentar Sistia, sabendo que ela é uma Irule Menus. O ex-comandante Hawker ordena que seus homens ataquem, então eles se lançam em direção a seus alvos. Ela esquiva facilmente dos golpes básicos e os neutraliza com golpes precisos enquanto avança em direção a Sistia. Inglês percebe que a Irule Menus está se movendo em direção a Rafinha, então ela se coloca entre elas e súplica para que Rafinha proteja Sealin e os outros. Ela lança um desafio oficial a Sistia, mas ela o descarta como algum tipo de piada. A Irule Menus pensa que Inglês é uma garota fraca que não tem chance. A jovem escudeira solta um sorriso educado ao liberar seu éter e começar a convertê-lo em mana. Sistia fica chocada com a quantidade de mana, e até mesmo Sealin, a governante da cidade, não consegue acreditar na produção e potência de mana de Inglês. Enquanto isso, Rafinha está fazendo um bom trabalho disparando flechas que incapacitam a maioria dos rebeldes. Após sentir o mana de Inglês, Sistia começa a levá-la mais a sério, à medida que a garota lhe pede para não se segurar. Ela fica feliz em atender ao pedido, já que também estava ficando entediada pela falta de adversários à altura. Os olhos de Inglês brilham de empolgação enquanto observa a agressividade de Sistia. A Irule Menus ordena que ela desembainhe sua espada, mas Inglês a alerta de que isso não seria necessário. Da última vez que ela enfrentou alguém de seu nível, sua espada decepcionou, pois era genérica e sem atributos especiais. Sistia fica surpresa e atesta com um ataque rápido e veloz com sua lança, mas Inglês desvia com facilidade. A ruiva está impressionada, pois um cavaleiro comum teria perecido antes mesmo de conseguir reagir ao que estava por vir. Sistia continua com os ataques enquanto lança algumas estocadas rápidas, mas a garota as evita com pouco esforço e até começa a diminuir a distância entre elas. Sistia percebe e começa a recuar enquanto ataca, mas não está ciente do que a cerca e acaba encurralada contra uma parede. Inglês interrompe o ataque e a golpeia através da parede com um poderoso soco. A Irule Menus sofreu um dano considerável e luta para se levantar. Inglês está impressionada que ela conseguiu se levantar após um golpe tão forte, e está feliz por ver que seu desejo de lutar foi atiçado, mesmo que um pouco. Sistia está chocada com a quantidade de poder que a garota possui e se pergunta por que ela serve a uma Iglandir. Ela alerta que estão tentando roubar a terra da superfície e a critica por ajudá-los ativamente. Sistia insinua que o que Inglês vê é apenas superficial, o que a faz lembrar do estranho fluxo de mana na cidade. A Irule Menus aconselha a investigar mais a fundo, pois isso revelará tudo. No entanto, Inglês não está ali para ser uma heroína, ela está apenas lá para ganhar dinheiro que ajudará a restaurar os gastos excessivos com comida. Ela está feliz que tudo isso lhe deu a chance de lutar contra um oponente forte. Sistia questiona, dizendo qual é a utilidade de ter poder sem justiça, mas do ponto de vista de Inglês, sem a responsabilidade de ser uma heroína, ela pode se divertir. Sua resposta irrita Irule Menus, que se recusa a permitir que alguém com sua mentalidade tenha tanto poder. Então, ela libera seu poder, o que lhe permite criar portais para lançar ataques à distância. O primeiro ataque pega Inglês de surpresa, fazendo com que ela seja levemente atingida, embora ela consiga desviar do golpe fatal. Imediatamente, ela percebe que a habilidade de Sistia permite que ela ignore espaço e distâncias. Isso torna as coisas mais interessantes para ela. Sistia começa a atacar usando essa habilidade poderosa, mas Inglês continua desviando a tempo. Em uma ocasião perfeita ela consegue agarrar a lança. No entanto, isso não impede Sistia, que acerta um chute usando seu poder. Isso surpreende Inglês, pois ela supôs que apenas a lança poderia passar pelos portais. Inglês tropeça enquanto solta a lança e sorri ao ver como a habilidade de Sistia é versátil. A Irule Menus tenta acabar com tudo com um último golpe de lança, mas Inglês grita enquanto ativa seu éter, bloqueando o ataque e contra-atacando com um rápido golpe de joelho no estômago de Sistia, encerrando a batalha. A garota agradece por uma boa luta, pois foi mais divertida do que ela esperava. A Irule Menus cai no chão, pensando como vai enfrentar seus superiores com essa derrota. Uma oportunidade se apresenta quando Rafinha chega, alertando que lidou com os inimigos do lado de fora. Sistia lança sua mão através de um portal e a agarra pelo pescoço, alertando Inglês que ela não pode se permitir ser capturada. Sistia ordena que a soltem em troca da vida de Rafinha, e Inglês concorda rapidamente e dá o sinal para que ela vá embora, mas antes de partir, Inglês a adverte para nunca mais se aproximar de Rafinha se ela valoriza a própria vida. Elas trocam nomes antes de a Irule Menus partir. Inglês então se apressa para garantir que sua amiga de infância esteja bem. Quando ela recupera o fôlego, Rafinha se desculpa por interromper a luta delas. A luta do lado de fora terminou. Sealin está seguro e os rebeldes noturnos foram todos capturados. A missão foi um sucesso. No dia seguinte, a governante da cidade as convoca e agradece formalmente pela ajuda. Devido ao trabalho experiente delas, nenhum dos cavaleiros da cidade ficou ferido. Os cavaleiros capturados serão reeducados e reintegrados à cidade, já que um dia foram leais servos da cidade. Enquanto discutem, o servo prepara chá para elas. Sealin nota
garota que tem um gosto incomum e o servo informa que colocou algumas ervas para ajudar a revigorá-las após o sofrimento do dia anterior. Pela dedicação e desempenho demonstrados na última missão, Sealin quer conversar com elas sobre algo e as leva a um espaço nos níveis inferiores do castelo. Ela as alerta de que apenas alguns poucos conhecem este lugar. Elas chegam a um gigantesco círculo mágico e Inglis percebe que ele está drenando mana. A Iglander explica que é o núcleo do Iglan chamado Círculo de Levitação. Ele absorve o mana do ambiente e, quando tem o suficiente, desloca a terra do solo e a eleva aos céus. Esta cidade foi escolhida para se tornar um novo Iglan. Tudo o que Sistia estava dizendo sobre roubar a terra era literal. Rafinha quer saber o que acontecerá com as pessoas que vivem na cidade atual. Ela explica que os Iglanders as escravizarão ou pedirão que saiam. Sealin planeja pedir aos superiores para permitir que aqueles que desejam permanecer se tornem Iglanders. Ela está disposta a lutar contra os Iglanders para tornar isso realidade. É por isso que as trouxe ali. A governante quer que elas lutem ao lado dela quando chegar a hora, ou se preferirem, podem eliminá-la onde ela está, pois ela está mantendo em segredo a potencial destruição da cidade dos residentes. Inglis alerta Rafinha de que essa é uma decisão que ela precisa tomar e que apoiará, afinal, ela será sua escudeira. Rafinha decide atender ao chamado de ajuda de Sealin quando chegar a hora. Ela promete se esforçar e se tornar uma excelente cavaleira para que possam ajudar. As duas selam as coisas com um abraço. Naquela noite, Sealin sai descalça. Ela encara a lua, o que causa algo a se desencadear dentro dela. Um clarão de luz se ergue momentos depois, um som alto irrompe pela cidade. Os cavaleiros entram em ação e as duas garotas se juntam a eles. Logo depois, eles se deparam com uma gigantesca besta magizita e a reconhecem imediatamente como Sealin quando veem a tatuagem em sua testa, lembrando de sua experiência 3 anos atrás. Elas lembram que um Iglander se transformou em uma besta magizita por causa do pó de Prismer produzido pelo grupo rebelde conhecido como a Brigada Cadeia de Sangue. A substância não é prejudicial para aqueles que vivem na superfície, mas transforma os Iglanders em monstros quando ingerida. Enquanto se perguntam quando ela poderia ter ingerido isso, uma risada louca é ouvida do telhado. A mulher que lhe serviu o chá colocou o pó dentro. Revela-se que ela é membro da Brigada Cadeia de Sangue e odeia a ilha porque eles acabaram com seu filho. A besta magizita acaba com ela com um poderoso tiro a laser. Em seguida, pulveriza o resto do lugar com mais alguns tiros, causando explosões por toda a cidade. Um cavaleiro ordena que todos se separem, mas Inglis diz para esperarem e se concentrarem em evacuar as pessoas no castelo, enquanto as duas garotas lidam com a besta magizita. Rafinha fica encarregada de bloquear Sistia antes que ela dispare seus raios. Inglis inicia seu ataque correndo em direção à besta enquanto carrega seu éter. Justo quando o monstro se prepara para disparar um raio, Rafinha detém com uma série de flechas. Sistia se recupera e ainda tenta atirar, mas Inglis salta e acerta um chute devastador em seu rosto. No entanto, a besta está determinada a disparar seu raio e o solta. A garota contra-ataca com um soco que o desvia. De repente, um ataque perfura o ombro da besta, e Sistia aparece tentando finalizá-la. Inglis a impede e confirma que a Iruli Menus faz parte da Brigada Cadeia de Sangue. Inglis culpa a si mesma pela situação atual, pois não derrotou Sistia anteriormente. Ela acha que foi ela quem deu o pó de Prismer à serva. No entanto, um homem mascarado sem nome, que alega ser o líder da Brigada Cadeia de Sangue, interrompe para alertá-la de que não é verdade e todos os membros carregam o pó de Prismer. A serva já o tinha. Inglis fica um pouco surpresa com sua presença, pois não o sentiu nem um pouco. Ele confirma que foram eles que organizaram os cavaleiros banidos para atacar Sistia, mas como isso falhou, a serva tomou essa ação por conta própria. O objetivo do líder é proteger a terra e seu povo. Eles eliminarão os Iglanders. No entanto, Inglis se opõe a isso, enquanto a besta magizita se aproxima do castelo e Rafinha precisa de reforço para detê-la. Sistia se move para atacar, mas a garota se coloca no caminho e desfere um soco coberto de éter. O líder aparece do nada e bloqueia o soco, o que a surpreende, pois ela não achava que alguém pudesse aguentar um golpe daquele nível e fica feliz com essa revelação, pois significa que há mais a descobrir no mundo. Inglis ordena que eles saiam do caminho e começa a atacar, mas ele se recusa a ceder. O líder bloqueia todos os seus socos rápidos com facilidade. Ela adoraria ter uma luta longa com ele, mas ela deve impedir Sistia de acabar com Célia, o que ela está se preparando para fazer. Felizmente, uma flecha bem colocada de Rafinha a detém em seu caminho. Eles também são interrompidos quando algumas crianças órfãs começam a chamar por Sealin. Ela carrega um ataque, mas então parevira os raios para si mesma, não querendo ferir as crianças. Inglis desvia o raio atirando sua mão. Sistia repreende, dizendo que ela deveria ter permitido que ela se afastasse, mas a garota acredita que Sealin ainda está lá dentro e faz um acordo com o líder. Seu plano para salvá-la não funcionar, eles podem fazer o que quiserem com ela. Ele também acrescenta que as garotas devem sair da cidade, independentemente do resultado. Ele ordena que Sistia distraia a besta magizita, o que dá a Inglis tempo para reunir éter suficiente para converter em mana. Ela o usa para conjurar um feitiço de gelo gigante, que prende Sealin no lugar, mas ela ainda está grande demais para ser movida para um local seguro. O líder surpreende Inglis e a encolhe até o tamanho de um bolso usando éter. A
garota suspeita que ele também é um cavaleiro divino. Com a tarefa completa, o líder pretende destruir o círculo mágico para impedir que a Terra seja levada. No dia seguinte, as garotas se despedem dos órfãos antes de deixar a cidade para continuar sua jornada até a capital. Na estrada, a mini-besta magizita descongela para revelar uma versão fofa e dócil do que enfrentaram na noite anterior. As garotas decidem mantê-la, com a esperança de restaurar Sealin à forma normal. Enquanto isso, eles a chamam de Lin, como uma variação do nome original. A história continua enquanto as garotas chegam à cidade costeira de Alemã. Elas se encontram imediatamente na catedral da região, onde um prisma está adormecido. Inglês encara-o com empolgação, comentando sobre como ele parece poderoso. Rafinha diz que ele foi derrotado, mas como ninguém conseguiu movê-lo, construíram a catedral para ficar de olho. Inglês se pergunta se ele ainda estaria vivo se descongelasse. Rafinha adverte para não dizer isso, pois poderiam ser presas se alguém ouvisse tal conversa. Embora esteja congelado, ela ainda sente seu poder emanando e acha que ele ainda está vivo. Esse papo ainda deixa Rafinha com medo. De repente, um cavaleiro grita para chamar a atenção delas, avisando que suas bestas magizitas estão soltas na cidade. Ele as aconselha a ficar paradas até que elas sejam controladas. Isso anima bastante Inglês, que pula da plataforma e parte para enfrentá-los. Ela rapidamente se dirige à cidade e não fica surpresa com o número de cavaleiros ao redor, já que a cidade foi fundada para vigiar o prisma ou carcaça. Inglês finalmente chega a um espaço aberto onde toda a ação está acontecendo. Ela observa enquanto muitos cavaleiros cortam diversos tipos de bestas que atacaram a cidade. A garota fica maravilhada com as visões que está presenciando. Sua atenção é desviada quando uma magizita voadora se aproxima para emboscá-la. Enquanto se prepara para contra-atacar com um soco, Leon corre na frente e fatia o monstro antes que ele possa atacar. A recém-chegada repreende Inglês por sua descuidada tentativa de lutar contra uma besta mágica sem uma runa ou artefato. No entanto, Inglês está mais interessada em suas habilidades e identidade. Ela nota que a recém-chegada também possui uma runa de alta classe, mas antes que ela possa responder, Leon a interrompe e estende sua lâmina, que ela usa para cortar alguns roedores gigantes com um golpe. Outra besta voadora dispara um tiro mágico, mas ela transforma sua lâmina em um escudo, absorvendo o ataque e usando a energia para contra-atacar. No entanto, a besta desvia. Inglês retribui e passa por Leon antes de lançar sua lâmina, derrubando o pássaro e permitindo que a recém-chegada o corte sem resistência. Ainda no ar, ela derruba mais monstros para que a recém-chegada os elimine. Leon também está impressionada com a habilidade de Inglês e se desculpa por presumir que ela não sabia se defender. Elas se apresentam, e Inglês reconhece o sobrenome da recém-chegada de algum lugar. Elas se aliam enquanto enfrentam mais das bestas de Magizita. Rafinha finalmente alcança a cena a tempo e dispara algumas flechas em um monstro que estava prestes a emboscar Leon. Nesse ponto, os outros cavaleiros também terminaram de derrotar suas bestas. Inglês apresenta sua nova aliada, e Leon reconhece o sobrenome dela e pergunta se ela é irmã de Rafael. Rafinha fica surpresa que ela conhece seu irmão mais velho. Com um olhar contido, ela avisa que deve muito a ele. Um dos cavaleiros interrompe para agradecer por ajudar a defender a cidade e oferece recompensas como forma de gratidão. Isso anima Rafinha, mas ele acaba com a alegria dela ao dizer que a recompensa é apenas para ela em Inglês. Ele vira para Leon e comenta que eles não têm nada para parentes de comerciantes. Rafinha tenta argumentar que também foi uma parte fundamental da vitória, mas Leon diz que está tudo bem e que elas devem prosseguir sem ela. No entanto, as garotas não estão felizes com isso. O cavaleiro explica que ela é a irmã mais nova do traidor Leon Alpha, o cavaleiro sagrado que veio de sua cidade no passado. Inglês e Rafinha lembram daquele incidente, que resultou em algumas mortes, mas elas não têm 100% de certeza de que Leon foi culpada. O cavaleiro as aconselha a ficar longe dela e pede que elas venham receber sua recompensa. Rafinha o interrompe e rejeita a recompensa, dizendo que se eles vão discriminar, sua atenção é atraída para o céu quando Rafael chega à cena em um dispositivo voador. Após ouvir a situação, ele repreende o cavaleiro por ser duro com Leone. Rafinha não consegue conter sua empolgação enquanto corre até seu irmão para cumprimentá-lo. Ele fica surpreso ao vê-las depois de tanto tempo. Ele as apresenta a Ripley, uma das Irule menus do reino. Inglês fica animada e se pergunta o quão poderosa ela é. Para celebrar o reencontro, Rafael sugere que eles façam uma refeição juntos. Ele até convida Leon para se juntar a eles enquanto comem. As garotas contam suas histórias sobre alguns dos incidentes em que estiveram envolvidas enquanto viajavam. Ripley fica impressionada com a quantidade que todos eles conseguem comer. A conversa se volta para Leon e seu irmão. As garotas alertam de que estavam lá durante o incidente e explicam que a ação dele foi porque ele queria salvar o reino. Isso a faz se sentir um pouco melhor, mas ela ainda quer se tornar uma cavaleira para poder prender o irmão por sua traição. É revelado que Leon ainda não é uma cavaleira e também se matriculará na academia. Isso deixa as garotas animadas porque poderão ir para a escola juntas, e também deixa Leon feliz por ter algumas amigas próximas desde o início. A discussão muda para a súbita aparição de bestas de Magizita dentro da cidade. É estranho que elas tenham conseguido entrar na fortaleza com a segurança tão reforçada. Rafael explica
explica que eles não precisam se preocupar com isso. No dia seguinte, eles prendem alguns pinos e cordas no prisma congelado e permitem que um esquadrão de cavaleiros com bandeiras o levante da catedral. Rafael explica que o prisma congelado estava atraindo bestas de Magizita para a cidade, e eles estão movendo-o para longe para evitar que o incidente se repita. Rafinha fica impressionada com a visão dos cavaleiros alçando a besta lendária, pois ela não sabia que eles eram capazes de tal feito. Enquanto isso, Inglis é puxada para o lado por Ripley, que já ouviu falar de suas façanhas loucas através de Aerys. Ela a tranquiliza, dizendo que seu segredo está seguro com ela. A Irule Menus pergunta a Inglis se ela acha que poderia vencer o prisma, e ela responde confiantemente que nunca perde lutas. Ripley revela que ninguém derrotou o prisma, pois ela mesma testemunhou seu selamento e então congela décadas atrás. Isso choca Inglis a princípio, mas ela lembra que as Iluminas têm vidas longas. Ripley revela que é bem idosa e eles estão apenas chamando-o de carcaça para tranquilizar a população em geral. O fato de que deu à luz bestas de Magizite deve ser um sinal de que está tentando acordar. Se for o caso, seria melhor movê-lo para uma área remota na fronteira, junto com as bestas de Magizite que nascem. Eles também podem usá-las como fortificação contra invasões inimigas. Isso incomoda Inglis, porque significa que as bestas de Magizite e os inimigos se destruiriam, o que significaria menos lutas para ela. Mas ela olha para o novo lar do prisioneiro e fica feliz que ele está em uma boa localização, o que lhes permite lutar sem restrições. Ela faz uma Pink Promise, ou promessa de Mindinho, com Ripley para que a chame quando o prisioneiro acordar. Rafael informa a todos que ele e as Iluminas devem se separar, pois devem liderar a operação de transporte aéreo. Ele permite que eles andem nos Flag Airport, já que eles vão voltar para a capital. Enquanto o prisioneiro sai, Inglis observa, esperando que ele acorde logo para que possam ter uma luta total. Após uma curta jornada, as garotas chegam à capital, e pouco tempo depois chega o dia de sua matrícula. Elas se sentam na sala de assembleias com um sorriso no rosto enquanto o príncipe Wayne as recebe na academia. Ele explica a importância de sua seleção como cavaleiras e protetoras do país e espera que todas possam entender sua responsabilidade e estudar arduamente. Após a assembleia, os calouros são apresentados pela diretora Muriela, que parece muito tranquila. Inglis pede a Rafinha para dar uma olhada mais de perto nela e ela percebe que ela tem uma sala de aula especial, a mesma de seu irmão mais velho. Apenas os cavaleiros sagrados têm esse nível de sala, o que significa que ela tem potencial para se tornar uma. As garotas ouvem um aluno fazendo comentários maldosos sobre Leon, chamando-a de perigosa por causa de seu irmão. Rafinha se prepara para confrontar os alunos, mas Inglis a impede, dizendo para não causar um escândalo enquanto a diretora está falando. Muriela sugere que eles pulem as formalidades e partam para a orientação. Com sua voz suave, ela tenta animá-los, mas soa um pouco apático. Os alunos só começam a reagir quando ela bate palmas, fazendo com que uma plataforma surja debaixo de seus pés. O curso de cavaleiros proíbe o uso de seus artefatos, então todos os alunos devem confirmar que os deixaram para trás. Ao ouvir isso, a diretora ergue o cajado no ar, fazendo luz emanar da ponta. Após um breve momento, a pressão na plataforma aumenta, fazendo com que a maioria dos alunos se ajoelhe. Muriela informa que o campo de gravidade foi criado por seu artefato e diz que farão treinamento de combate nessas condições. Ela não quer ver seus alunos caindo no campo de batalha, então vai prepará-los muito bem para que possam vencer todas as batalhas. Parece que ela tem assistido a muitas montagens de treinamento do Goku. Enquanto os outros alunos estão com dificuldades, Inglis está adorando o desafio adicional e acha a academia interessante. Leon reclama de como será difícil sem seus artefatos, mas vê que isso será um bom treinamento. Muriela então convoca alguns golems de terra e explica que este exercício é uma brincadeira de pega-pega. Quem conseguir ficar na plataforma após 10 minutos ganhará refeições gratuitas no refeitório por um mês. Isso deixa as garotas animadas devido ao seu amor por comida. Assim que a diretora dá o sinal para começar, Inglis derruba imediatamente os golems. Os outros alunos percebem que, com as ameaças eliminadas, todos estão seguros. Isso significa que eles tenta suborná-la com refeições grátis por 3 meses, e em troca, ela deve deixar os golems na plataforma. No entanto, Inglis quer 3 dos passes de 3 meses, e o diretor concorda com o acordo. Com o acordo feito, ela começa o teste de verdade. Desta vez, muitos dos alunos são eliminados, restando apenas alguns com 90 segundos. Pulum fica assustada quando um dos golems avança em sua direção, então ela empurra Luti em sua direção, pelo qual ele a repreende. Enquanto isso, Lisa Loteamento também se recusa a desistir, esquivando-se de alguns dos ataques dos golems com apenas 60 segundos restantes. Mariela aumenta a gravidade, o que se mostra demais para o resto dos alunos, que são derrubados. Exceto Inglis, ela encerra tudo derrubando todos os golems, pensando em toda a comida grátis. Os outros alunos comentam sobre sua força e beleza. O diretor fica impressionado com sua demonstração e a acha fascinante, querendo saber mais sobre ela. Mais tarde, naquela noite, as meninas saem do jantar felizes porque tiveram um como à vontade ou de graça devido ao acordo de Inglis. Alguma comoção no corredor chama sua atenção, então elas vão verificar. As meninas chegam à cena e encontram Lisa Loteamento reclamando
falando com o diretor sobre não querer compartilhar um quarto com Leon porque seu irmão é um traidor. Mariela não quer muita conversa, então ela pergunta se alguém gostaria de trocar de quarto. Rafinha se voluntária e admoesta todos pelo tratamento dado a Leone. Com as três agora colegas de quarto, Leon chora feliz sabendo que suas amigas estão ao seu lado. Continuamos com os alunos tomando o café da manhã na cafeteria. As meninas se sentam à mesa, desfrutando de seus passes de como à vontade o de 3 meses. As duas primas estão aproveitando a oportunidade mais do que a nova amiga, comendo todo o menu do café da manhã. As meninas decidem ir para mais uma rodada do menu, enquanto todos os alunos observam, impressionados com sua capacidade de comer. Enquanto isso, Loti entra correndo na cafeteria reclamando de como dormiu demais. Ele é logo acompanhado por Pulum, que o repreende, já que também dormiu demais devido à negligência dele. A discussão deles termina quando ele percebe a pilha de pratos na mesa das meninas. Ele fica chocado ao ver que elas podem comer tanto. Leon não quer o estigma de ser uma grande comedora, então ela o informa que só comeu uma porção. Por outro lado, Inglis e Rafinha estão orgulhosos e até afirmam que comer assim é normal para elas, pois acreditam que o dia começa com o café da manhã. Ela explica que precisam garantir que tenham energia para o resto do dia, mas Loti não pode aceitar a explicação, pois o Du comeu comida suficiente para 3 dias apenas no café da manhã. Ele esquece o consumo anormal delas e comenta sobre o quão incrível Inglis foi no dia anterior quando ela derrotou 3 golems sozinha. Pulum esbarra nas costas de Loti, o que o leva a se apresentar e revelar que está no curso de escudeiro, enquanto sua parceira está no curso noturno. Pulum exibe seu quarto de alto nível, e Rafinha e Leon se apresentam como estudantes do curso noturno, mostrando também suas runas de alto nível. Inglis conta aos seus novos conhecidos que está no curso de escudeiro. Os outros alunos ouvem a apresentação e começam a cochichar entre si. Loti está confuso sobre por que eles estão sendo o centro das atenções. Leon aponta que provavelmente é por causa dela, já que seu irmão mais velho era um cavaleiro real que traiu o reino. Loti e Pulum deixam claro que são estudantes intercambistas de um reino diferente, então eles não sabem o que está acontecendo. Pulum puxa a orelha de Loti, alertando que eles vão se atrasar para a aula se não começarem a comer. Enquanto isso, Lisa-Lot observa suas interações e sai silenciosamente depois de terminar seu chá. Ela já rejeitou Leon como colega de quarto no passado por causa das ações de seu irmão. Os alunos mais tarde se reúnem para sua aula e são apresentados a Marques, o instrutor responsável pela prática do primeiro ano. Com sua alta energia, ele proclama aos alunos que farão uma aula conjunta de treinamento de bandeiras para cavaleiros e escudeiros. Ele fornece algumas informações de fundo sobre como treinará seus corpos minuciosamente em preparação contra todos os perigos, não apenas as bestas de Magizita, mas seus gritos assustam um pouco os alunos. O instrutor ordena que eles corram até o cais de equipamento voador, o que faz com que seus pupilos emitam um grito coletivo em resposta. Ele não espera ouvir suas reclamações e sai em alta velocidade, avisando para não se demorarem. Loti percebe que ele está correndo tão rápido que eles vão perdê-lo de vista. Os alunos imediatamente começam a correr, mas Rafinha não tem certeza da localização do cais de equipamento voador. Leon informa a ela que fez um turno dia anterior e a distância é longa de onde estão. Enquanto isso, Aimlis observa enquanto o resto ganha vantagem. Ela tenta ver o lado positivo desse tipo de atividade, mas acha simplesmente correr em volta muito fácil. A garota decide tentar a técnica de gravidade que o diretor usou neles no dia anterior, em si mesma, para tornar as coisas mais desafiadoras. Ela transforma o éter em mana antes de tentar a técnica em si mesma. Funciona, e seus pés afundam no chão devido ao peso adicionado. Finalmente, ela começa a correr e corre em direção ao objetivo. Mesmo com a gravidade, ela ainda se move com uma velocidade anormal e sente que pode torná-la mais pesada à medida que melhora. A garota passa rapidamente por seus novos amigos, que ficam surpresos ao ver isso. Mais adiante, Leon comenta como Inglis está atrás, mas Rafinha diz para ela não se preocupar com isso antes que ela possa terminar sua frase. Inglis rapidamente os ultrapassa. Logo após, Lisa-Lot também passa por eles correndo, mas Rafinha não quer perder para ela, então ela rapidamente aumenta o ritmo. Loti vem correndo gritando e ultrapassa todos eles, enquanto tenta alcançar o escudeiro número 1. Enquanto isso, o instrutor está à frente, rindo consigo mesmo, aconselhando seus alunos a irem devagar, porque ele nunca esperava que algum deles conseguisse acompanhá-lo de qualquer maneira. Ele fica perplexo quando Inglis o ultrapassa rapidamente. Ela até diminui a velocidade para pedir permissão para ir na frente, o que ele concede. Mas antes que ela vá, ele pergunta pelo nome dela. Loti grita e os interrompe quando os alcança. O professor fica feliz em ver tantos alunos de alto desempenho no primeiro ano. Ao olhar, ele vê que as outras meninas também estão se aproximando. Inglis aumenta casualmente o ritmo, surpreendendo a todos. Loti sabe que, se tentar acompanhá-la, pode morrer, então ele relaxa. Os alunos chegam mais tarde ao cais e ficam impressionados com o visual dos equipamentos voadores de alta tecnologia. Lisa-Lot não espera nada menos da Academia Real. Marques instrui os alunos a formarem grupos de 2 ou 3 antes de embarcar. Inglis está pilotando, pois os escudeiros costumam ser os pilotos. Leon e Rafinha sentam-se atrás conforme levantam voo.
A garota pega o jeito muito rapidamente e começa a aumentar a velocidade, o que preocupa Leon, mas a escudeira explica que eles precisam se acostumar a pilotar assim para quando estiverem em situações de combate. De repente, uma sombra os cobre quando Lottie os ultrapassa. Parece que, quando se trata de pilotar os equipamentos com bandeira, ele é mais talentoso do que Inglis. Isso desperta seu espírito competitivo, e ela usa seu poder para impulsioná-los à frente enquanto competem. Lisa loteamento os observa silenciosamente novamente durante as outras aulas, também lançando olhares para Leon. Mais tarde, naquela noite, os alunos são reunidos após a aula pela diretora Mariela. Ela anuncia que vai realizar um teste de recomendação especial. O chefe deixa claro que quem ouvir seu nome chamado deve se adiantar. Ela chama Rafinha, Lisa loteamento e Leone e Pulum. Ela deixa claro que eles são os alunos recomendados para o curso noturno. Inglis é a única recomendada para o curso de escudeiro. A excitação começa a se espalhar entre os outros alunos enquanto discutem se este é o teste rumorejado para aqueles pelos quais a academia tem grandes expectativas. Mariela explica que o teste 10 é simples. Ela os enviará para uma dimensão diferente criada por seu artefato, e tudo o que eles precisam fazer é retornar antes do limite de tempo. Se conseguirem fazer isso, passam. O teste é chamado de Labirinto dos Desafios, e tanto sua força física quanto sua força mental serão testadas. Ela os alerta que, dependendo do que acontecer e de outros fatores, eles podem ter dificuldades lá dentro. A diretora bate seu cajado no chão, fazendo algumas portas aparecerem. Ela instrui que eles escolham e entrem em qualquer porta que desejarem. Além dela, um desafio apropriado para cada um deles os espera. Assim, os amigos se dão palavras de encorajamento antes de entrarem. Inglis entre se encontra em um espaço escuro com luzes vermelhas. Uma besta imaginária aparece de repente na frente dela e depois desaparece. Ela se vira para se ver cercada por todos os oponentes que enfrentou até agora. Ela fica animada porque enfrentá-los todos de uma vez é um treinamento perfeito para ela. No entanto, todos desaparecem novamente quando ela se apressa para atacá-los. Momentos de sua infância começam a se apresentar à medida que ela avança. Ela fica surpresa quando as memórias de sua vida anterior como rei começam a ser mostradas. Seu sucessor, Randall, aparece diante dela e começa a atacá-la, mas ela facilmente desvia e segura a lâmina dele com os dedos. Inglis se preocupa que, se continuar, a deusa Alicia vai emergir, então ela encerra a luta e afasta Randall. Em vez de continuar em frente, ela decide subir e disparar seu espaço, criando buracos em várias camadas. A cabeça de Lisa Lata aparece de cima, se perguntando o que está acontecendo. Inglis nota que as dimensões estão conectadas, mas Lisa loteamento fica mais impressionada por ela poder destruir essa dimensão misteriosa. Inglis salta através do espaço, afirmando que ela é apenas a escudeira de Rafinha. Lisa loteamento comenta que, se for esse o caso, ela deveria aconselhar sua mestra a não odiar seus colegas de classe, pois ela não pretendia ser inimiga dela. Inglis informa que não acredita que Rafinha odeie, mas Lisa loteamento insiste que sim, já que ela evita e nem mesmo faz contato visual com ela. Inglis acredita que Rafinha está zangada com ela apenas por sua discriminação aberta contra Leon por algo de que ela não é culpada. Lisa revela que é filha do chanceler do condado, então ela não pode confiar muito, mas lamenta a forma como tratou Leon e acha que foi longe demais. Inglis promete mencionar seu arrependimento a Rafinha, mas no momento, sair dessa dimensão com segurança é a principal prioridade deles. Lisa loteamento revela que continua vendo memórias infelizes e está ficando cansada disso. Inglis concorda e explica que essa foi a principal razão pela qual ela decidiu forçar uma saída. Ela pede a filha do chanceler para acompanhá-la, e ela aceita a oferta. Antes de partirem, Lisa loteamento ativa sua runa, fazendo asas brotarem de suas costas. Ela oferece um carona a Inglis, e elas se movem para o próximo nível. As duas chegam e encontram Leon lutando com seu passado. Sua versão mais jovem protege seu irmão mais velho, enquanto ela se prepara para atacá-lo por sua futura traição. Sua mãe e pai aparecem com espadas em mãos, prontos para defender o orgulho da família. A partir de suas feridas, é deduzido que sua mana está treinada. Ela deve ter lutado em algumas batalhas ferozes para chegar ao ponto atual. Leon fica com convicção total de que derrotará sua família e seguirá em frente. Inglis pretende ficar para ajudar Leon a enfrentar seu passado, então ela pede a Lisa loteamento para seguir em frente. Enquanto isso, a mãe e o pai de Leon avançam para atacá-la. Ela se prepara, mas larga a espada e fecha os olhos, pois não consegue apontar a espada para eles. Inglis se desculpa por interferir e derruba o pai dela antes que ele possa acertar o golpe. Leon a chama de louca quando descobre que ela quebrou a parede entre as dimensões, o que vai contra o propósito do teste. Lisa loteamento derruba os outros membros da família, o que deixa Leon chocada, enquanto ela se pergunta por que alguém como ela ajudaria. A filha do chanceler explica que achava que eles teriam dificuldade em atacá-los, então pensou que seria melhor ela fazer isso. Leon agradece pela ajuda, mas Lisa loteamento começa a se desculpar pela forma como a tratou outro dia. Inglis fica um pouco surpresa ao ver que Lisa loteamento é uma pessoa tão legal. Ela estende a mão, disposta a levá-las até o último andar. Elas emergem do lado de fora sob os aplausos de seus colegas e aplausos, mas a diretora está chocada que os três saíram pela mesma porta.
Inglês diz a ela que nada incomum aconteceu, o que está longe da verdade, mas Mariela deixa passar já que todos saíram a tempo e dá a eles o passe. É revelado que Pulum não passou, pois ela está sentada na posição fetal chorando. A atenção deles é direcionada para uma das portas, que se abre, e Rafinha sai com apenas momentos de sobra, então ela também passa no teste. Ela reclama sobre o quanto a experiência toda foi cansativa e como ela vai comer muito antes de descansar. Lisa Loteamento interrompe a conversa deles e oferece aceitar Leone como colega de quarto naquela noite. Eles a ajudam a empacotar e voltam para o quarto, mas Rafinha está um pouco preocupada. Inglês não acha que a filha do chanceler é uma pessoa boa no fundo. Ela abre a porta e alerta que ouviu o fofoca deles. Ela dá as boas-vindas a Leon no quarto e tranca as outras duas do lado de fora de brincadeira. Eles acham o senso de humor dela refrescante e comentam como o quarto está bem arrumado. Para celebrar a amizade, Rafinha trouxe jogos, enquanto Inglês trouxe comida para elas comerem e se divertirem durante a noite. Inglês, Rafinha, Leon e Lisa Loteamento estão todos reunidos no escritório da diretora Mariela para receber informações sobre uma festa para a qual estão convidados em comemoração à inauguração do novo embaixador Iglandir. As meninas decidem ir às compras para comprar vestidos para a festa, mas são interrompidas quando bestas de Magizita aparecem. Conforme o grupo chega ao local onde as bestas foram avistadas, eles descobrem que Iris e Ripley já lidaram com elas. A senhora Orelhas de Cachorro parece um pouco desgastada, mas insiste que está bem. Ela entrega dinheiro às meninas de Rafael para comprar os vestidos. Elas chegam à festa e encontram Rafael do lado de fora do local. Todos entram depois de cumprimentarem um ao outro com a heroína anterior, a Rei, e seu amigo de infância, ambos famintos, com o estômago roncando antes de conseguirem comer a comida. Mais bestas de Magizita aparecem inesperadamente. Senhor Corte de Raio entrecorta um deles num piscar de olhos. Ele decide deixar as criaturas para as garotas e corre para ajudar o príncipe Wayne e o embaixador Theodore. Todos espancam uma besta e vão até Ripley para verificar como ela está. Ela está inconsciente, com um estranho campo a cobrindo. Eles suspeitam que essa energia sombria convocou a besta, visto que elas apareceram logo após ela perder a consciência. Theodore suspeita que isso aconteceu devido à interferência da facção do altar, que implantou medidas dentro de Ripley como uma ameaça para destruir a terra inferior por dentro. Cabelo de Rabo de Cavalo reconhece Rafinha e Inglês como as duas que salvaram sua irmã Sireni. Na varanda, eles discutem mais, e Theodore conta que ouviu que Sireni foi transformada em uma besta de Magizita. Ela se revela e ele deseja levá-la para tentar encontrar uma cura, mas ela parece decidida a ficar com Inglês e Rafael. O cara do Rabo de Cavalo concorda em deixá-la sob os cuidados deles por enquanto. Dentro de casa, Ripley acorda novamente, e todos discutem qual é a melhor ação a tomar, considerando a situação dela. Inglês, uma entusiasta de batalha, sugere que eles a deixem ficar na Academia dos Cavaleiros para que mais pessoas possam protegê-la e minimizar os danos públicos. Isso também teria o benefício de eles estarem perto do laboratório da diretora. Os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano se reúnem na academia, atendendo ao pedido de Mariela para explicar a situação a eles. Eles se revezarão para vigiar Ripley. As coisas esquentam um pouco quando Silva começa a demonstrar seu elitismo, menosprezando os alunos do primeiro ano. Ripley se desculpa com todos antes de desmaiar no chão. Pouco depois, algumas bestas mágicas aparecem e uma batalha começa. Silva fica irritado, já que pessoas que não são do terceiro ano foram designadas para cuidar de Ripley, mas a diretora acaba ordenando a todos que lutem de qualquer maneira. Yua começa relutante, mas acaba entrando no conflito, surpreendendo até Inglês com sua velocidade e força. Todas as bestas são derrotadas. Mais tarde, Inglês e suas amigas são designadas para cuidar de Ripley. As coisas são um pouco descontraídas, com as garotas se revezando para jogar xadrez com Chris. A garota de orelhas de cachorro prefere mexer o corpo a usar o cérebro, então a entusiasta de batalha sugere que elas lutem. Ripley está feliz com a ideia. A antiga diretora aparece com um artefato para Leon, que permite enviar pessoas próximas para uma dimensão alternativa para um duelo entre Inglês e Ripley. Mariela quer testar esse recurso. Ela o ativa com sucesso, e todos acabam na dimensão alternativa. Eles começam sua sessão de treino e a garota de orelhas de cachorro consegue acompanhar a velocidade de Inglês e desvia da saraivada de socos. Ripley cria um espaço entre elas e revela que é usuária de armas de fogo. A entusiasta de batalha acaba vencendo o duelo após alguns problemas. Ela é lançada em direção à barreira que a diretora havia estabelecido e acaba atingindo, mesmo sem fazer nada. Depois de mais testes, eles descobrem que a garota de orelhas de cachorro absorve passivamente a mana de feitiços de alguém com a runa de uma classe especial de cavaleiro sagrado. Quando acumula mana suficiente, ela fica incapacitada e bestas de Magizita são convocadas. Uma besta gigante aparece assim que eles retornam à dimensão normal. A besta carrega um ataque de raio de calor em direção às garotas, mas Inglês se fortalece e a chuta para longe do prédio. Convenientemente, Yua está passando exatamente onde a besta pousaria, e ela divide ao meio com um único golpe. Após alguma discussão sobre o estado de Ripley, Rafael e Aeres aparecem para informar o grupo que os exércitos de Nefe cruzaram a fronteira, e que a presença de Theodore foi solicitada pelo príncipe. 2 semanas
depois, no escritório da diretora, Rafinha recebe um novo artefato feito por Theodore. É um aprimoramento para sua arma atual, com a capacidade adicional de curar pessoas. A comemoração é interrompida por uma explosão ao longe. Eles se dirigem até lá e veem uma besta gigante de magizita caída em fumaça. Os estudantes conseguiram subjugar a besta antes que a entusiasta de batalha e os outros chegassem. Silva está gravemente ferido após se atirar para proteger dois alunos mais fracos da besta. Rafinha assume o controle e usa o novo artefato para curar Silva. O fardo no corpo do usuário é enorme, então Chris usa sua própria mana para apoiar Rafinha. Eles conseguem tratá-lo bem antes de ele ser levado para a enfermaria. Mais tarde, Silva se recupera totalmente e vai agradecer a Inglise e Rafinha por salvá-lo, além de se desculpar por sua atitude anterior. Eles também pedem desculpas a ele. A caminho do escritório da diretora para assumirem a guarda da garota de orelhas de cachorro, eles ouvem Mariela parecendo bastante irritada. Ela recebeu uma carta da guarda real informando que eles devolverão Ripley para Iglan e tentarão criar uma nova ameaça de Hyrule. A diretora ainda pretende mantê-la sob proteção na academia. Apesar do pedido da guarda real, Leon e Lisa Loteamento estão andando na chuva e suspeita que algo estranho está acontecendo. Considerando o momento em que a guarda real agiu enquanto o príncipe Wayne está ausente, uma besta de magizita tenta atacá-los, mas ela é atacada por um monstro de relâmpagos, que é o poderoso artefato favorito do irmão de Leon. Eles seguem a besta e acabam encontrando um santuário subterrâneo onde reside Leon, o irmão de Leon. No entanto, Lissolog está cautelosa, pois sente a presença de outra pessoa ali. Da escuridão emerge uma mulher de cabelos vermelhos e uma máscara preta. Parece que eles são membros da Ofrente de Sangue de Aço. Leon enfrenta seu irmão enquanto a pessoa com a máscara preta revela que eles planejam assassinar o embaixador Iglander que estará presente quando Ripley for entregue à guarda real. A Ofrente de Sangue de Aço deseja um Hyrule Menace renovado. A batalha é interrompida, e a garota de cabelo roxo e o loiro correm até a diretora para contar o que planejam fazer. O grupo elabora um plano para enfrentar a Ofrente de Sangue de Aço. 4 dias depois, Inglise e Rafinha se infiltram no palácio disfarçadas de garçonetes. Enquanto isso, Silva e a diretora permitirão que Ripley absorva sua mana para invocar e eliminar as bestas de magizita, evitando que ela seja levada de volta a Iglan. Silva lembra quando foi salvo por Ripley quando criança, após ser atacado por uma besta. Sua amiga morreu, mas Ripley o salvou. A infiltração no palácio funciona, e o jovem embaixador é bem-vindo à festa, embora fale com rudeza para com os presentes. Todos se comportam até que bestas de magizita atacam. A batalhadora está ansiosa para entrar na luta e começa a espancar as bestas. O assassino aparece e tenta matar o embaixador, mas Inglise o impede com facilidade, e Evel corta seu rosto com sua mana, matando-o. O embaixador está furioso com o rei por permitir tal coisa devido à sua incompetência. Inglise pede permissão ao rei para matá-lo, mas ele ordena que ela o capture vivo. Evel ativa uma barreira de magia de aniquilação para tentar matá-la, mas ela o induz a concentrá-la em um único ponto para aumentar seu poder. Ela chuta a barreira com um ataque com éter e depois chuta Evel novamente, mandando-o voar para longe. Eles partem para lutar contra a Ofrente de Sangue de Aço no navio de guerra. Chris tenta atacar o navio com éter, mas o ataque é interceptado por um ataque da pessoa com a máscara preta. Evel desce para enfrentá-la e pede aos seus homens que sigam o plano original. 4 Olhos o avisa ao resto dos estudantes e à diretora que a Ofrente de Sangue de Aço começou o ataque. Voltamos à luta entre Inglise e a pessoa com a máscara preta. Ele cria uma espada de éter, algo que nem mesmo a batalhadora consegue fazer. Ela cria uma espada de éter mais fraca para ganhar tempo para se aproximar do homem mascarado. Antes que a luta continue, aparece o líder da Ofrente de Sangue de Aço, autoconfiante e ansioso para enfrentar o rei. Uma pessoa chamada Sisti aparece e se transforma em uma arma para o homem mascarado, usando seu éter. Enquanto isso, os estudantes limpam as bestas de magizita convocadas por Ripley. As coisas parecem difíceis, mas Leon aparece para ajudá-los. Eles continuam dando mana à Lady de Orelhas de Cachorro e conseguem invocar um prisioneiro. Acompanhamos a luta entre Evel e o embaixador. No entanto, o líder da Ofrente de Sangue de Aço aparentemente apaga o embaixador da existência. A situação parece ruim, com o prisioneiro quase dominando todos. Leon se mostra, assim como a forma de arma de Ripley, mas Evel a utiliza. A batalhadora finalmente chega a tempo de parar Evel, que quase fez a situação pior. Ela se dirige ao prisioneiro e desvia os feixes de calor direcionados à cidade. Chris e seus amigos distraem o prisioneiro para que ela possa lançar seu ataque final, rompendo a prisão de éter e salvando Yua. Vários dias depois, a academia está sendo reconstruída. Inglise e Rafinha são convidadas para se encontrarem com o rei. Ele oferece à batalhadora o papel de comandante da guarda real, mas ela recusa, preferindo ficar ao lado de Rap e lutar na linha de frente. O rei os trata com um grande banquete para encerrar a temporada.